Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse aqui é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que nós conhecemos a história. Estudamos recentemente na EBD, nesses últimos 2 domingos. Mas não vamos falar sobre esse contexto. Vamos aproveitar aqui essa palavra que Jesus está dizendo: o Pai procura os verdadeiros adoradores. O contexto que ele fala, o contexto do diálogo dele com a mulher samaritana, tem detalhes que, se nós formos estudar de forma subtemas, nós ficaríamos muito tempo estudando sobre o diálogo dele com a mulher samaritana. Tem muitos detalhes que estão envolvidos ali na conversa dele com a mulher samaritana. E um dos detalhes que ele cita aqui, essa conversa dela: Senhor, nossos pais adoraram neste monte. Ela está se referindo ao monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Por quê? Porque o templo fica em Jerusalém. Mas por que ela falou aquele monte? Se nós formos ver lá em Deuteronômio 11, 29, Deuteronômio 27, de 11 a 13, Moisés ainda lá no deserto, é isso que ela está se referindo. Moisés lá no deserto está dizendo ao povo que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão fazer uma cerimônia, assim diz o Senhor. Vocês vão ao monte Gerizim, do lado fica o monte Ebal, e lá vocês vão prestar uma cerimônia, um culto de adoração ao Senhor, será dia de festa. E o que é que vai acontecer lá nesse dia? 6 tribos vão ficar do lado do monte Gerizim, 6 tribos vão ficar do lado do monte Ebal. O monte Gerizim é um monte com muita vegetação. Isso representa o que? Vida. O monte Ebal é o monte mais árido. Representa o que? Falta de vida. E será lido pelos responsáveis. 6 tribos no monte Gerizim. Será lido as bênçãos, caso o povo obedeça. Se o povo obedecer, essas serão as bênçãos, e será lido ali para os que estão ao lado do monte Gerizim, as bênçãos que o Senhor está prometendo, caso Israel escolha obedecer. E os que estão do lado do monte Ebal, será lido as maldições. Entendamos aqui as consequências. Às vezes a gente enfatiza muito maldição, mas é consequência se o povo escolher desobedecer ao Senhor, não cumprir a aliança. Esse é o contexto. Então, quando ela diz: nossos pais adoraram neste monte Gerizim. Então ela está dizendo: foi aqui. Nosso pai Jacó também foi que nos deu esse poço. Então é nesse contexto que Jesus está respondendo: mulher, chegará a hora, e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém, mas o Pai buscará os verdadeiros adoradores, que estão aqui, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esse contexto. Mas eu queria agora, quando sou chamado para pregar, para dar uma palavra, eu costumo compartilhar aquilo que Deus está me trazendo. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui
uma visão, na verdade, 3 visões que o profeta Ezequiel teve, que também estudamos recentemente, meses atrás, na EBD. Isaías viu o trono de Deus. Confere? Teve a visão do trono de Deus. João, apóstolo João, lá em Apocalipse, retrata também a visão do trono. E o outro terceiro, que também teve a visão do trono de Deus, foi Ezequiel. E ele teve 3 vezes. Foi uma overdose de visão do trono de Deus. E é nesses 3 momentos que Ezequiel viu o trono de Deus, que nós vamos aqui tirar lições para as nossas vidas, tendo como pano de fundo o que Jesus respondeu à mulher samaritana. O Pai busca os verdadeiros adoradores. Em Ezequiel, capítulo 1, de versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando ele, Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel, irmãos, faz parte da história do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, também estudamos na EBD recentemente, não falta em EBD, que você vai aprender demais sobre a Bíblia. Nós precisamos aprender o que é que a Bíblia nos diz. E não tem como aprender se você não examinar, se você não ler, se você não estudar, se você não compartilhar. Perguntar a quem tem mais experiência para lhe poder dar direção. Não falte a EBD. Moisés faz parte, junto com Jeremias, junto com Daniel, e ele próprio, da história do cativeiro babilônico. Ezequiel foi levado provavelmente na primeira leva. A Babilônia invadiu o Judá por 3 vezes. Cada vez que invadia, levava milhares de pessoas cativas, até que na terceira destruiu Jerusalém, queimou a cidade, destruiu o muro, derrubou o templo, e assim foi as consequências. Ezequiel foi na primeira leva, e aqui 5 anos depois, ele está dizendo, no 5º ano, Ezequiel, quando foi levado, ele tinha 25 anos. Ezequiel era de uma linhagem de sacerdotes, família de sacerdotes. E a tradição de Israel era o quê? Que ele seria sacerdote. Aos 30 anos ele seria consagrado sacerdote. Então até aqui, Ezequiel está aprendendo o ofício de sacerdócio, está estudando, está dentro do ambiente para poder aprender. Mas aos 25 anos ele é levado cativo, junto com seu povo, para a Babilônia. Então ele está no cativeiro na Babilônia. Então ele está dizendo aqui, eu estava no meio dos cativos. Assim está a história de Ezequiel neste momento. Esse é o primeiro cenário que a gente está vendo. Aqui ele vai relatar, não podemos ler todos os versículos, seria muito longo, mas capítulo 1, capítulo 2, ele está falando do seu chamado. E ele está dizendo onde ele estava. Eu estava ao lado do rio Quebar. O que é o rio Quebar? É um afluente do rio Eufrates, um grande rio Eufrates. A Babilônia fica ali entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Ele estava no meio de um povoado, de algum lugar onde parte dos que foram levados cativos ficaram ali, provavelmente desenvolvendo a agricultura. E ele disse que ao lado do rio Quebar eu tive a visão. E ele vai descrever no capítulo 1 a visão que ele teve do trono de Deus. A primeira visão dele, o primeiro cenário. Lembrando que Ezequiel, para ser levado cativo, foi humilhado, junto com os demais. Foi abatido, foi derrotado, desanimado, amargurado. E o pior é você estar abatido no meio de abatidos. Se sentir humilhado no meio de humilhados. Derrotado no meio de derrotados. Mas aqui ele recebe uma visão do Senhor. É o seu chamado. E Deus está aqui agora para definir a vida de Ezequiel. Humanamente, não havia nenhuma perspectiva.
Não é assim que a gente se sente muitas vezes nas nossas vidas? Sem perspectiva diante de muitos problemas, nos sentindo massacrados pelos problemas, cercados pelos problemas. Mas só tem um que pode definir e mudar toda a história e todo o cenário, que é o Senhor. E o Senhor está aqui chegando na vida de Ezequiel. E em Ezequiel 1, versículos 26 a 28, eu disse, não temos como ler aqui 2 capítulos. Ele descreve esse pequeno trecho. Ezequiel 1, de 26 a 28. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sob esta espécie de trono, havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre meu rosto e ouvi a voz quem falava. Ele aqui é um trecho do que ele está descrevendo, do que ele viu. O foi que ele viu? Ele estava ao lado do rio Quebar, no meio das pessoas, todos se lamentando, sofrendo, tendo que trabalhar, estão fora de sua terra, perderam suas famílias, perderam toda a direção da sua vida, perderam todo o planejamento, foi tudo formatado, agora é tudo do zero, dentro de um ambiente de escravidão, dentro de um país diferente, uma nação diferente, costumes diferentes, deuses diferentes, sem perspectiva futura. Mas ele recebe uma visão do Senhor. Ele vê como se fosse um tablado, eu não sei explicar aqui, mas vamos dizer aqui um tablado. Nesse tablado tem 4 figuras. Ele fala de seres celestiais. Esses seres celestiais estão como se fossem nas extremidades desse tablado. E ele descreve que essas figuras celestiais, cada uma tinha rostos, 3, 4 rostos diferentes. E embaixo, como se fosse uma roda, mostrando o movimento. Em cima desse tablado, com todo esse aspecto de glória, ele vê um trono, um grande trono. E sentado nesse trono, a figura como se fosse de um homem, resplandecendo toda a glória. E ele diz, é a glória do Senhor. E a visão que ele tem é o trono descendo na Babilônia. Ele vendo o trono como se fosse descendo para aterrissar ali onde eles estavam. Essa foi a visão. E é nesse contexto que ele recebe o chamado do Senhor. O que é que extraímos daqui? O que é que Ezequiel estava extraindo? Deus estava mostrando a Ezequiel que ele estava ali junto com o seu povo. Deus estava ali junto com o seu povo. Deus mostrou a Ezequiel que ele não era limitado ao território da nação. Por quê? Porque naquela época, quando a Babilônia venceu Judá, a visão que se tinha na época era o quê? Não só venceu Judá, não só venceu o exército de Judá, eu venci também o Deus de Judá. Era assim que um povo enxergava quando ganhava de outro. Ele está dizendo, eu não estou limitado ao território de uma nação. Eu sou o Deus das nações. E por isso que ele chama Ezequiel e diz, você será profeta às nações. Ele diz também, eu não sou limitado ao poderio da Babilônia. Quem é a Babilônia diante do Deus poderoso? Do Deus de todo o poder. A Babilônia está nas minhas mãos. E ele fala, Ezequiel, eu não sou limitado à Babilônia, nem à Síria, a nenhuma nação. Eu reino soberanamente sobre as nações. É isso que ele está dizendo a Ezequiel, dentro do seu abatimento, dentro daquele grupo de abatidos. Eu sou o Senhor de vocês, eu estou no meio de vocês. Vocês foram trazidos de Israel, de Judá para aqui, mas eu estou onde meu povo está. Entendamos isso. Deus está aonde nós estejamos. Precisamos entender isso. O Senhor está presente aonde o seu povo estiver. O Senhor também mostra a Ezequiel que ele não era limitado, ele não era submisso à vontade dos reis babilônicos. Ele é o Senhor dos reis babilônicos também. Nabucodonosor estava cumprindo uma missão que Deus confiou a ele, de exercer a disciplina, não só sobre Judá,
mas como diversas nações que estavam ali ao redor. Quem era Nabucodonosor na mão do Senhor? Ninguém. O Senhor também estava mostrando que ele não era limitado aos homens de corações duros de Israel. Deus não era limitado. Eu posso ter minha dureza de coração, não resistir, não querer me submeter ao Senhor, não querer me curvar ao Senhor, não querer obedecer ao Senhor. Mas o Senhor não está limitado à minha dureza. O propósito do Senhor prossegue. A vontade do Senhor se estabelece, independente da minha dureza de coração. Independente da dureza do coração de quem quer que seja. O propósito de Deus se estabelecerá. O Senhor também disse que não era limitado à rebeldia da casa de Israel. Israel escolheu o caminho do quê? Da desobediência, do Monte Ebal. E estava sofrendo as consequências. Mas Deus não era limitado às decisões, às escolhas por rebeldia da casa de Israel. O propósito do Senhor se cumprirá. Quer eu cumpra, obedeça ou não. Deus vai estabelecer o seu propósito. Deus não para na minha rebeldia. Deus não para na dureza do meu coração. Ele prossegue. O que é que sobra para mim? Que eu me arrependa e me curve ao Senhor. E por fim, Deus estava mostrando a Ezequiel. E ele, como profeta, deveria passar isso para a nação. Que ele, o Senhor, estava acima de qualquer situação. Deus está acima da sua situação. Deus está acima do seu problema. Deus está acima da sua dificuldade. Deus está acima das suas lutas. Deus é maior do que qualquer coisa nesse universo. Nada impede a ação do Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus. Mas eu queria fazer aqui algumas perguntas. Inclusive a EBD, a revista desse trimestre, no finalzinho ele provoca as perguntas. Não sei se todos já observaram, mas lá no finalzinho da lição vem 2, 3 perguntas, porque as perguntas nos fazem sair do lugar para ir buscar a resposta. Então é bom fazer perguntas. Irmão, você tem visto a glória do Senhor na sua vida? Ezequiel estava abatido, no meio de pessoas abatidas, sem perspectivas futuras. Mas a glória do Senhor se manifestou. Havia um coração disponível para o Senhor manifestar a sua glória. Você tem visto a glória do Senhor na sua vida? Abra seu coração, porque o Senhor vai manifestar. Creia nisso, independente da situação que você está vivendo. Você tem desfrutado da comunhão com Deus? Estamos falando aqui de adoração. O Senhor busca os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores andam em comunhão com Deus. Não tem como eu adorar o Senhor se eu não ando em comunhão com Deus. Eu posso vir aqui louvar, adorar, cantar, fazer poesias, seja o que for que eu queira fazer aqui. Mas a adoração é de quem está em comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus? Deus buscou Ezequiel, foi à toa? Havia um coração ali sedento do Senhor, clamando pelo Senhor. E assim o Senhor buscou a ele. Nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de problemas, de dificuldades que te apertam, nos seus momentos que vem aquele sentimento de fragilidade humana, quando a gente se sente frágil, extremamente frágil. Você tem percebido que o Senhor está do teu lado, que está na tua casa, que está na tua vida? Isso é fruto de comunhão com o Senhor. Porque as dificuldades, as aflições, tentam nos tirar a visão do Senhor, tentam nos cegar de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandonou. As nossas ansiedades, nossas expectativas humanas, às vezes faz nos desviar de olhar para o Senhor. Por isso temos que estar apercebidos. O Senhor está aqui comigo, na minha vida, na minha situação, nas minhas lutas. É isso que Deus está mostrando a Ezequiel. Eu estou aí no meio de vocês. Nunca esqueçam de mim, porque eu nunca esquecerei de vocês.
Não tem como ser adorador, irmãos, sem ter comunhão com Deus. É impossível. Vamos para o segundo cenário. O segundo cenário já foi algum tempo depois. A Bíblia não precisa. O pano de fundo aqui é Ezequiel já exercendo seu ministério profético, já falando muitas coisas. Está lá no livro de Ezequiel. É um dos livros que é muito pouco estudado no meio evangélico, mas é um livro muito rico de profecia e de clareza acerca da vontade do Senhor para as nossas vidas hoje. Não é só para aquela época, é para nós hoje. O pano de fundo foi o quê? O povo se queixando. Deus nos desamparou. Eles estão cativos na Babilônia. Já se passou algum tempo. Estão sofrendo a penalização das suas escolhas, consequências das suas escolhas. Estão sofrendo por estar longe da sua terra. Perderam parentes, largaram tudo para trás e foram trazidos como escravos e não há nenhuma perspectiva futura. Deus nos desamparou, Deus não nos protegeu. E aquela pergunta que a gente ouve muito: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Onde estava Deus que permitiu tudo isso? Mas Deus não se calou. E mandou Ezequiel falar algumas coisas. E aí você vai ver em alguns capítulos, do 10, 11, 12, 13, 14... Deus falando a Ezequiel: vai, filho do homem, e fala a eles o que eu estou te dizendo. E assim Ezequiel cumpriu. Vou ler apenas 3 versículos aqui. Ezequiel 10, 18 a 20. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos seus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. O segundo cenário que Ezequiel vê o trono de Deus. Ele está de novo no meio dos aflitos. Só que agora ele é profeta. Ele já está exercendo o ministério profético. Ele já está falando as palavras que Deus trouxe para ele, para o povo. E Deus ainda deu um adicional de peso para ele. Ezequiel, você filho do homem, você vai falar as minhas palavras. E vou te avisar uma coisa: eles não vão te ouvir, mas eles têm que ouvir de você, porque eles têm que saber que no meio deles houve um profeta e que eu falei a eles. E assim foi. E foi nessa visão, nesse cenário, que Ezequiel viu pela segunda vez o trono de Deus. Só que a visão que ele teve agora foi o quê? Deus leva ele, transporta ele. Não me perguntem como é que foi, porque isso aí só pertence ao Senhor. Levou ele para Jerusalém e ele viu o trono de Deus sobre o templo, aquele trono que ele viu chegando em Babilônia. O mesmo trono saindo do templo em direção à Babilônia. E aí você fecha a história. O trono que chegou lá, que ele viu, Deus agora está mostrando antes a saída do trono do templo de Israel, indo para a Babilônia. A glória do Senhor deixando aquele templo que representava a presença do Senhor no meio de Israel. O que é que Deus queria dizer ao povo e mandou Ezequiel dizer? Por que que ele diz, através dessa visão, de que a sua glória se retirou do templo de Israel, se retirou de Jerusalém? A gente pega aqui alguns pontos que a gente destaca. Foram vários, mas alguns pontos se destacaram. Ali o Senhor não era mais lembrado. Filho do homem, ali eu não sou mais lembrado. Então eu retirei minha glória de lá. O que é não ser mais lembrado? O que é não ser mais lembrado? Deus não é mais referência.
Deus não era mais referência para aquele povo que celebrava o Senhor. Não faltavam festas, não faltavam cerimônias, não faltavam cultos, não faltavam rituais, não faltavam sacrifícios. Mas Deus disse que olhava ali e dizia: eu não sou mais lembrado no meio deles. Assim eu retirei a minha glória. Ele também diz a Ezequiel: filho do homem, eu também ali não sou mais adorado. Eu não sou mais adorado. Eles não me veem mais como Deus. Por isso eu retirei a minha glória. Olha o que Jesus está dizendo para a mulher samaritana: o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. Faltava adorador, entre aspas, nos templos? Não. Faltava nas festas? Não. Mas ele está dizendo: mulher, Deus agora está buscando os verdadeiros adoradores. E Deus está dizendo: filho do homem, lá eu não sou mais lembrado, lá eu não sou mais adorado. Então eu retirei minha glória, porque eu não faço mais sentido nenhum ali, diferença nenhuma no meio deles. E ele ainda chama Ezequiel, e nessa visão que ele mostra a Ezequiel, como se estivesse do alto, vendo o templo, como se tivesse tirado o telhado do templo, o teto, e ele visto de cima: olha, filho do homem, as abominações que eles estão fazendo dentro do templo. O que é abominação? Aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que fere a sua santidade. Isso eles estão fazendo dentro do templo. Olha, filho do homem, o que eles estão fazendo. E a Bíblia diz, o trecho lá que Deus está falando com Ezequiel, ele descreve cada coisa que está fazendo. O que é que eu estou fazendo como adorador? Não só dentro desse templo, como dentro desse templo que o Senhor está vendo na minha vida. Vós sois o templo do Espírito Santo. Por que que às vezes a gente age como se o Espírito Santo não estivesse vendo o que eu faço, não soubesse o que eu penso, não entendesse quais são as motivações das minhas ações e das minhas escolhas? Deus está vendo. Olha, filho do homem, as abominações que eles estão fazendo e dizendo que estão me adorando. Deus revelou a Ezequiel que os sacerdotes eram os primeiros a desprezar o Senhor. Eram os primeiros a desprezar o Senhor. Inclusive lá na frente, capítulo me parece que 34, Deus fala a Ezequiel que uma das coisas que ele vai fazer com o seu povo para restaurar é trazer pastores segundo o seu coração. Meu povo não está sendo pastoreado, ou está sendo pastoreado por pessoas, por homens que não conduzem meu povo a mim. E meu povo se desvia por isso. Então os sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que diziam, ou aparentemente, ou nós nos entendemos que são pessoas mais aproximadas de Deus, pessoas que mais temem a Deus, pessoas que mais conhecem as coisas de Deus, pessoas que mais estão prontas para não dizer as coisas de Deus. Deus está dizendo a Ezequiel: eles são os primeiros a me desprezar. Então o povo está sofrendo as consequências dessas coisas. Não me adora mais, eu não era mais lembrado. Abominações dentro do templo e nas suas vidas. Os sacerdotes que deveriam conduzir meu povo são os primeiros a me desprezar. E aí vai o principal problema de Israel, que é histórico. Deus mostra eles cultuando dentro do templo, dentro da área do templo, falsos deuses. Imagens de outros deuses de outras nações, sendo adorada ali dentro do templo. Vê, filho do homem. Eles estão adorando outros deuses. Aqueles mesmos deuses que eu disse: não te curvarás a nenhuma imagem de escultura ou imagem, seja ela de que for feito. Tome cuidado com as tuas escolhas. Ou escolhe o Monte Gerizim, as bênçãos do Monte Gerizim, ou as maldições, as consequências do Monte Ebal. Eles estão sofrendo as escolhas que eles tiveram. Deus mostra a Ezequiel que dentro do templo, ali naquelas cerimônias, estava sendo oferecido um culto falso ao Deus verdadeiro. Isso Isaías já falava.
Isaías já falava, bem antes de Ezequiel. O Senhor disse que fechava os olhos e tapava os ouvidos para as reuniões solenes que eram feitas naqueles lugares. Não suportava mais. E aqui estão as consequências: o cativeiro, a derrota. E Deus mostra também a Ezequiel que o povo estava confiando nos seus próprios recursos. O povo confiava que o muro era indestrutível, ninguém invadiria aqueles muros, então eles estavam protegidos lá dentro. Os príncipes seriam hábeis e teriam inteligência para poder conduzir a defesa, e eles não seriam alcançados. Eles confiavam nas alianças, fizeram aliança com o Egito, pagaram alta fortuna para o Egito proteger. Assim que a Babilônia chegar, o Egito virá nos socorrer. Gastaram dinheiro à toa, o Egito não veio. Acharam que é o templo por estar presente dentro de Jerusalém. Vejam como se chega uma fé com fundamento errado. Pelo templo estar em Jerusalém, nada atingiria Jerusalém, porque o templo de Deus estava ali. Confiavam mais na presença do templo do que no Deus Todo-Poderoso na vida deles. Como se o templo, por existir dentro de Jerusalém, fosse uma proteção. Os babilônicos entraram, derrubaram o muro, derrubaram o templo e queimaram tudo. Irmãos, o que esperamos acontecer nas nossas vidas, se não cultivamos o relacionamento com o Senhor? Que consequências nós esperamos acontecer, se não tomamos as decisões corretas nas nossas vidas e fazemos as nossas escolhas corretas segundo a vontade do Senhor? O que vamos colher longe do Senhor? Com as nossas vidas longe do Senhor. Foi isso que eles escolheram. Se afastaram do Senhor. E Deus está dizendo, foi isso que vocês escolheram. Tudo o que aconteceu com vocês é consequência das escolhas de vocês. O que eu tenho feito para que a presença de Deus permaneça em minha vida no dia a dia, no meu dia a dia? O que é que eu faço para que a presença de Deus seja constante e abundante no dia a dia da minha vida? O que é que eu tenho feito? Qual o meu esforço? Porque nós nos esforçamos para tantas coisas. Nós nos disponibilizamos para tantas coisas. Nós nos dedicamos a tantas coisas que nos interessam. Mas o maior interesse é a presença de Deus em nossas vidas. O que é que temos feito por isso? É isso que Deus está dizendo a eles. Eles não se esforçaram de eu estar presente na vida deles. E agora estão sofrendo a consequência disso. Por eu não estar na vida deles, não estar no coração deles, não estar no dia a dia deles. A minha vida tem sido exemplo de alguém que se relaciona com Deus. Aonde eu chego, eu sou referência de alguém que anda com Deus. Eu sou referência de alguém que testemunha a vida de Deus. Eu sou referência de um verdadeiro adorador. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel. Eu separei Israel para ser exemplo entre as nações de uma nação que serve ao Senhor. E eles desonraram o meu nome. Desobedeceram, estão sofrendo as consequências. Deus tem prazer de estar comigo. Deus perdeu o prazer de estar com aquelas pessoas, com aquela nação. E a sua glória se retirou do templo. Para demonstrar o desagrado do Senhor para com as atitudes deles. E vamos para o terceiro e último cenário. A terceira visão do trono de Deus que Ezequiel teve. Aqui Deus traz uma palavra de esperança para Ezequiel. Ezequiel, agora você vai falar algumas coisas boas. Agora você vai transmitir algo que eu quero fazer na vida deles. É só eles me obedecerem. É só eles me seguirem. Deus está lembrando a Ezequiel que nunca se esqueceu do seu povo. Independente da infidelidade do povo, Deus nunca se esqueceu. Assim é o Senhor nas nossas vidas. E sempre há uma palavra de esperança para aqueles que confiam no Senhor. Essa terceira visão do trono, Ezequiel já tem 25 anos que está no cativeiro. Passaram-se muitos anos, né?
E ainda faltam 45 anos para terminar o cativeiro. O cativeiro é contado a partir da primeira invasão, os 70 anos. E a visão que Ezequiel tem, Deus pega Ezequiel e leva de novo a Jerusalém, em espírito, e mostra o trono voltando para o templo. O retorno da glória do Senhor para Jerusalém e para o templo de Jerusalém. O que é que Deus quer dizer com isso? Ezequiel 43, de 1 a 5, diz o seguinte: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Ou seja, ele está descrevendo a chegada do trono de volta a Israel, anos depois. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Deus está mostrando a Ezequiel um cenário futuro, que Ezequiel não iria viver para ver. Mas está dizendo: Ezequiel, eu vou restaurar meu povo. Meu povo voltará para a sua terra que eu dei. Está lá nos capítulos de Ezequiel. Voltou? Voltou. Meu povo nunca mais será duas nações. Será uma só nação. E assim está há 2.500 anos. O Senhor mostrou a restauração do templo, que Ezequiel sabia que estava destruído, queimado. E Deus mostrou a visão do novo templo. E a glória do Senhor retornando. Ou seja, o povo está voltando. E como o povo voltou, o Senhor diz: mas eu vou junto com o meu povo, porque eu quero estar no meio do meu povo. Essa é a visão que Deus nos passa ao longo da Bíblia inteira. Quando a gente vai lá na travessia do deserto, como era o acampamento dos israelitas quando estavam encaminhando para a terra de Canaã. Moravam em barracas, a caminhada parava, montava-se o tabernáculo, era a referência. E ao lado, as tribos se organizavam com suas barracas, mas quem ficava no centro era o tabernáculo do Senhor, para mostrar: o Senhor está no meio do meu povo. O Senhor está no meio da nação. O Senhor é a referência para todos. De onde você estiver na nação, nesse acampamento, você vê o fogo flamejante do Senhor, ou a nuvem cobrindo. O Senhor tem que estar sempre sendo visto por nossas vidas. Ele sempre é a nossa referência. Então Deus mostra a Ezequiel que Ele vai restaurar o povo, vai levar de volta, acabará o cativeiro. São 70 anos, foi profetizado. Vai se cumprir os 70 anos, mas eu levarei meu povo de volta para a terra. Deus está mostrando a Ezequiel que Ele cuida do povo. Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus sustenta, Deus protege. Deus está mostrando a Ezequiel, mas Ele mostrou também, paralelo a tudo isso, que Ele ama o seu povo. E porque Ele ama, Ele corrige, Ele exorta, Ele ensina, Ele disciplina. O verdadeiro adorador está sujeito à disciplina do Senhor. O verdadeiro adorador está aceitando tudo que vem do Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus lembra a Ezequiel, no final do seu livro, das profecias, que sempre exortou o Senhor sobre os caminhos que havia escolhido. Primeiro, mostrou o caminho da bênção e o caminho das consequências negativas, das maldições. Mas o povo seguiu o caminho das maldições, seguiu o caminho da desobediência. E Deus levantou profetas para avisar: vocês escolheram o caminho errado. Vocês vão colher consequências. E colheram. E colheram as consequências. Então Deus lembrou a Ezequiel isso. Fala ao povo isso.
Por que Deus permitiu as consequências? Porque foi a disciplina que veio sobre o povo. A disciplina de Deus, irmãos, é a prova do seu amor para com seu povo. Não tem outro motivo. A disciplina tem o objetivo de restaurar, não de destruir. Esse é o objetivo do Senhor nas nossas vidas. No meio de todos esses cenários, Deus mostrou que não se ilude com cerimônias, com rituais e com eventos. Não se ilude com minhas ofertas e com meu serviço. Ele quer saber onde é que está meu coração. Se está disponível a Ele. Se está quebrantado diante dEle. Se está rendido a Ele. Deus mostrou que não é enganado com cultos falsos dados a Ele. Eu posso fazer um bocado de coisa aqui para exibir e dizer, Senhor, está aqui meu culto. Mas Deus está olhando meu coração e está rejeitando. Ele não se ilude com isso. Ele tapa os olhos e fecha os ouvidos, como ele diz através de Isaías. O Senhor sabe, ele falou através de Ezequiel, quem são seus verdadeiros adoradores. Ele sabe identificar, ele sabe discernir. Não cabe a nós estar dizendo quem é e quem não é. Ele sabe quem é o verdadeiro adorador. Ele disse a Ezequiel que está pronto a ser misericordioso com quem se arrepende. Ele trouxe essa palavra. O Senhor é misericordioso com as nossas vidas. A sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas. E Ele está pronto a nos receber. Ele diz a Ezequiel que deseja habitar no meio do seu povo. O Senhor quer estar no meio do seu povo, no meio de nós, no meio das nossas vidas, no meio das nossas famílias. É assim que quer o Senhor. Ele quer que sua glória e a sua presença seja desejada pelo seu povo. Assim é o Senhor. Que desejemos a presença do Senhor em nossas vidas. O verdadeiro adorador sempre quer estar na presença de Deus. O verdadeiro adorador sempre quer ter uma vida que agrade ao Senhor. O verdadeiro adorador sempre olha para a sua própria vida e quer tirar o que está desagradando ao Senhor. O verdadeiro adorador nunca quer estar longe de Deus, sempre perto dele. O verdadeiro adorador adora o Senhor com sua vida, no dia a dia, nas pequenas decisões, nas grandes decisões, nas suas rotinas. O verdadeiro adorador, sua vida é uma constante entrega de sacrifícios que exaltam o nome do Senhor. Não é vir cantar hino aqui, não é levantar a mão. É bom? É. Mas a minha adoração verdadeira é no dia a dia da minha vida. É em todos os atos, quando os irmãos não estão me vendo. É aí que eu sou provado se eu for o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é uma casa de adoração. É um tabernáculo que anda por esse mundo. Onde ele chega, as pessoas olham. Ali está um servo de Deus. Ali está uma serva do Senhor. Ali está uma pessoa de oração. Ali está uma pessoa que confia no Senhor. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que haja isso em nosso coração e na nossa disposição de vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.